Olá, hoje é o nosso terceiro dia, né, desse tempo de jejum, oração, consagração mesmo, né, ao Senhor para atravessarmos esse período de transição na nossa vida. E hoje nós vamos voltar para o livro de Josué. A gente leu no primeiro dia do versículo Josué 1, do versículo 1 ao 5, e hoje nós vamos ler o versículo 6. Eu achei que a gente ia caminhar um pouco mais, mas enquanto eu estava preparando o estudo para vocês, Deus foi falando tanta coisa, trazendo tanta revelação, tanta coisa profunda, que eu falei, não, nós vamos ficar só nesse versículo hoje. E aí amanhã a gente vai prosseguir, né? A gente não tem pressa, a gente está aqui para realmente meditar na palavra de Deus, deixar e receber tudo que o Senhor tem para nós nesse tempo. Então vamos lá, pega a sua Bíblia, Josué 1, nós vamos ler o versículo 6. Eu acho que é um dos versículos mais conhecidos, né? A gente fala muito sobre ele. Tá falando assim, ó. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi, sobre juramento aos seus antepassados. Só esse versículo, e vocês vão ver que vamos retirar grandes diamantes desse versículo. Então, a primeira coisa que a gente vê que nesse versículo, Deus reforça o quê? A identidade de Josué, para ele ser forte e corajoso, e também a promessa antes da missão dele. Então, Deus está reforçando ali a promessa, o propósito, o chamado que ele tem para Josué naquele tempo. Então, quando ele vai falar seja forte e corajoso, eu quero pegar bem detalhado essas duas palavras, porque às vezes a gente confunde, a gente não entende o real sentido. Então, eu vou lá no hebraico, tá? Vou começar com forte. Forte em hebraico quer dizer shazak, eu acho que eu tô falando certo aí, não sei. Shazak, que significa o quê? Uma força firme, sustentada por dentro. Então, ou seja, não é uma força de braço. Então, é uma força sustentada por dentro. É um tipo de força que vem quando você se agarra ao que Deus disse e não solta. Então, é você se agarrar ao que o Senhor falou, né? Então, significa ser firme, apegar-se a algo com força, ser fortalecido por alguém maior. Quem está te fortalecendo aqui é o Senhor. Não tem como você gerar a sua própria força, tá? Não é uma força humana, é uma força recebida. Então, o Senhor está nos dando essa força. Não tenho como gerar essa força por mim mesma. Então, não adianta eu ir para academia, ganhar músculo, que esse tipo de força não é essa força que Deus está falando aqui, né? Eu preciso receber essa força de Deus. Então, é a mesma palavra que foi usada quando a Bíblia fala que Deus fortaleceu Davi ou que Deus sustentou o povo no deserto, tá bom? Então, é quando alguém se agarrava a essa promessa. Então, vocês viram que Deus fala, seja forte e corajoso, pois você vai conduzir esse povo à terra, né, que eu prometi. Então, ou seja, tem uma promessa associada a essa força, tá? E a palavra corajoso, né, seja forte e corajoso. O que quer dizer corajoso? Em hebraico, ai gente, eu com esse hebraico, hein? Quer dizer ematz. Eu não sei se eu tô falando certo essas duas palavras, gente, tá? Então, mas é ematz, que é uma coragem ativa, ousadia para avançar. É um movimento que segue a força, entendeu? Então, eu tenho aquela força que vem de dentro, que eu recebo de Deus, e isso me põe em movimento, que é o ser corajoso, tá bom? Então, o que significa? Ter coragem para agir, ser ousado, manter-se firme diante do medo e não recuar. Então, a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre o medo, tá? A gente vai ver aqui um pouquinho, mas lembra que essa coragem é você manter firme, mesmo com medo, mesmo diante do medo, tá bom? E vocês vão ver ao longo do livro que Deus vai falar 3 vezes para Josué isso, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. Por quê, gente? Primeiro, Josué estava vivendo uma situação muito difícil, né? Primeira coisa, um chamado grande demais. Vocês têm noção, gente, do que estava acontecendo ali? Josué ia liderar o povo inteiro para um território super hostil, né? Tinha um monte de batalha aí para vir ainda, né? Então, há uma transição que Josué não escolheu, não foi Josué que escolheu. Ou seja, Moisés morreu, Josué, a gente não vê relato nenhum na Bíblia que Josué pediu ao Senhor para ele conduzir o povo, mas Deus colocou ele ali, tá?
E era uma responsabilidade, gente, muito pesada. Gente, eram mais de 2 milhões de pessoas. Vocês têm noção da quantidade de gente? Não tinha rede social. Eu fico imaginando como que ele passava as informações para esse povo. Porque provavelmente naquela época não tinha microfone, caixa de som, rede social para você fazer um post ali e mandar notícia. Josué disse, e todo mundo recebia uma notificação, igual um sinal de alerta que a gente recebe no nosso celular, né? Se vai chover muito ou alguma situação assim. Não existia, né? Gente, são 2 milhões de pessoas. É muita gente, muita gente. E o que eu tava falando, né? Tinha batalhas reais à vista. Então, depois que eles forem cruzar o Jordão, vai ter batalhas mesmo. Vai ter Jericó, Ai, vai ter os reinos inimigos. Então, vai ter muita coisa do lado de lá do Jordão esperando por eles. Então, o Senhor certificou, Josué, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso, tá? E lembrando, gente, Josué, ele era valente, mas ele estava sendo pressionado por todos os lados, né? Então, o que eu achei muito legal quando eu estava, né, meditando sobre essa palavra, né, do ser forte e corajoso? Deus não está nos pedindo uma força emocional. Deus não fala pra gente assim, olha, se você sentir força e coragem, não, Deus fala assim, ó, seja forte e corajoso. Então, esse forte e corajoso, ele é uma postura espiritual, não é um tipo de emoção, tá? Então, eu quero só que vocês anotem esses 3 pontos. A verdadeira coragem nasce de 3 convicções. Então, eu já entendi que essa força é a força que eu vou receber de Deus, não depende de mim. A coragem é colocar essa força em movimento, e isso não é um sentimento, tá? Isso é uma postura espiritual. Mas como que eu vou adquirir essa verdadeira coragem, né? Ela nasce assim, eu preciso ter 3 convicções para eu romper nesse processo, né? Primeira coisa, Deus está comigo. Lembra que Deus falou para Josué? Assim como estive com Moisés, estou com você. E Deus está comigo. A gente falou isso no primeiro dia. Jesus falou o quê? Quando ele estava se despedindo dos discípulos. Mas eu vou enviar para vocês um Consolador, eu estarei com vocês até o fim da consumação dos séculos, ou seja, Deus está conosco, assim como Deus estava com Josué, assim como Deus estava com Moisés, tá bom? Então, a primeira convicção é essa, Deus está comigo. A segunda, Deus já falou, Deus já me deu uma promessa, então eu preciso me apegar a essa promessa, tá? Então, Josué não está avançando ali ao léu, a Deus dará. Não, ele tem uma palavra que foi dada para ele. Olha, você vai conduzir o meu povo para a terra que eu prometi aos antepassados dele. Então tem um objetivo ali, tá? E o terceiro, eu preciso confiar na fidelidade do Senhor. Então Deus falou, Deus vai cumprir. Por quê? Porque ele é fiel. Então eu vou confiar na fidelidade do Senhor. Então essa vitória ela não vai vir do braço de Josué, assim como a nossa vitória não vem do nosso braço. Ela vem da fidelidade de Deus, tá bom? Então nesse sentido aqui, coragem, gente, não é assim, ó, eu sou capaz, eu dou conta, isso, não é centrado no eu, tá? Mas é centrado no Deus disse, então eu vou. Eu não tô sentindo, não tô vendo, não entendo. Deus disse, então eu vou. Essa coragem é baseada nisso, tá? Então, esse seja forte e o corajoso aqui mesmo que eu não veja, mesmo que eu não entenda, porque Deus disse, porque Ele tá comigo, porque Ele tem uma promessa, porque Ele é fiel, então eu vou. E aí, assim, se a gente pudesse pegar essa palavra e trazer para os nossos dias de hoje, né? O que seria, assim, nos dias de hoje? Eu separei aqui 6 atitudes bem práticas do que seria esse ser forte e corajoso para nós. Então, primeiro, é ter convicção mesmo quando os sentimentos estão oscilando. Ou seja, o que nos sustenta não são as emoções, mas é a palavra de Deus. Gente, para nós mulheres, a gente oscila dentro do mês, dependendo do nosso ciclo menstrual. Então, você acorda num dia maravilhosa, de repente você está chegando perto ali do seu período menstrual, você começa a ficar chorosa, você se acha feia, você isso, você aquilo. Imagina se a gente for ser guiado pelas nossas emoções. Nós não conseguimos nem manter a mesma emoção, mesmo que os fatores externos sejam os mesmos. A gente oscila na nossa emoção no ciclo menstrual, né? No mês a gente oscila. Então, a nossa convicção, ela não vem de sentimentos, né? Ou, desculpa, a nossa convicção, ela permanece, né? Mas a nossa convicção permanece mesmo quando os nossos sentimentos estão oscilando, tá? Então, esse seria uma medida prática do ser forte e corajoso.
Segundo ponto aqui que eu coloquei é dar pequenos passos quando tudo parece incerto. Gente, se eu estou vendo, eu não preciso de fé, tá? Porque fé é o quê? É a certeza das coisas que a gente não vê. Então, se eu vejo, eu não preciso de fé. E aqui o Senhor nos convida a caminhar com Ele, mesmo quando a gente não está entendendo, quando a gente não vê, quando parece uma loucura, mas o Senhor está no controle. A gente vai confiar na palavra dEle, na bondade dEle, na fidelidade dEle, na onipresença, na onisciência dEle, tá certo? Então, coragem em obedecer com o que você tem hoje. Não quando tudo estiver perfeito, não quando você conseguir entender tudo, quando você conseguir ver tudo, tá? O Senhor tá mandando eu ir hoje? Eu vou hoje. O que eu tenho à frente? Não sei, não entendo, não consigo ver muita coisa, mas eu sei que o Senhor tá falando para eu ir, então eu vou. Terceiro ponto, não desistir no meio do processo. Eu acho que o grande objetivo desse tempo aqui, né, que a gente tá é exatamente esse, né? A gente persistir no período de transição. Por quê? O período de transição é um dos momentos em que a maioria das pessoas desistem, né? Pelos aqueles motivos que a gente já falou no primeiro vídeo. É resistir ao medo e ao cansaço. O que é resistir ao medo, gente? A gente não tem como controlar o nosso sentimento, né? Às vezes vem uma situação, vem aquele medo ali, mas resistir ao medo quer dizer que o medo não tem autoridade para dirigir a minha vida. Mesmo eu posso até sentir o medo, mas eu vou seguir o que Deus está mandando eu fazer, mesmo com medo. Então, às vezes eu não consigo, né, evitar esse sentimento, mas esse sentimento não controla a minha vida, esse sentimento não toma decisões por mim. E eu vou obedecer mesmo que eu esteja com medo. Por quê? Porque o Senhor está comigo. E a palavra fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, o amor que Deus tem por mim vai me ajudar a passar por esse medo. Tá certo? O quinto ponto, permanecer fiel quando ninguém está vendo. Gente, precisa muita coragem pra gente permanecer fiel quando ninguém tá vendo. Medita sobre essa palavra, quando ninguém tá vendo. Permanecer no nosso devocional, permanecer sendo honesto, quando a gente poderia, às vezes, dar um jeitinho em alguma coisa. Ninguém tá vendo. Preciso muita coragem para permanecer fiel quando ninguém tá vendo, né? E outra, permanecer fiel mesmo que eu não esteja avançando. Eu estou permanecendo. Porque às vezes quando a gente está no movimento, a gente está andando, está indo para frente, está avançando, a gente consegue. Mas e quando a gente só tem que permanecer? A gente não pode recuar. Mas eu vou permanecer aqui e eu ainda não estou avançando. Não é fácil esse momento também, né? Do permanecer ali, naquele momento ali que a gente está parado, né? Então, exige muita coragem, né? E o último ponto que eu coloquei aqui, a gente ser vulnerável diante de Deus. Por quê? Porque essa força que a Bíblia fala não é aquela força que vem da dureza, daquela força que eu tenho que chegar ao Senhor como se eu fosse impecável, incorruptível, sem sentimentos, sem emoções. Não. O Senhor conhece muito mais a gente do que a gente mesmo, né? O Senhor conhece as nossas limitações, o Senhor conhece as nossas fraquezas. Ele só quer que a gente se achegue a Ele, porque quando a gente fala com Ele, Ele traz a solução, porque eu tomo consciência do lugar que eu estou. Então hoje eu acompanho alguns alunos aqui, hoje eu estava conversando com uma das minhas alunas, né? Eu sou mentora dela. E aí ela estava falando que hoje ela teve uma conversa com o Senhor em que ela falou, rasgou o coração de situações que ela tinha vivido e que Deus não fez como ela queria e que hoje ela está ali, Senhor, o Senhor é real, naquele momento o Senhor não me proveu e eu creio que o Senhor não vai me prover nunca. Então ela foi muito sincera ao Senhor. E aí ela falou assim, eu tô me sentindo um pouco culpada, envergonhada, tô com medo de Deus tá chateado, Deus tá bravo comigo, porque eu fui tão real. Eu virei para ela e falei assim, deixa eu te contar, o que você falou para Deus que ele já não sabia sobre você?
Não tem nada que a gente possa esconder do Senhor, nada, nada. Ele conhece os nossos pensamentos. Então, seja vulnerável ao Senhor. Senhor, eu tô com medo. Senhor, por que eu tô sentindo isso? Me ajuda, Senhor, me dá tua força. Lembra que essa força não vem de nós, só vem dele. Senhor, me fortalece, me ajuda a persistir, a caminhar, a prosseguir. Então, seja vulnerável com o Senhor, tá bom? E a segunda parte do versículo, ele fala assim, ó: porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. Então, ou seja, a coragem de Josué, ela não vem daquele sentimento de eu consigo, mas vem do que? Deus disse que vai fazer através de mim. Então, aqui está a razão pela qual Josué tem que ser forte e corajoso, né? Então, Deus está dando aqui... Deus primeiro deu a identidade, eu preciso que você seja forte e corajoso, e agora você vai ter um chamado, né? Que é pelo meio de Josué que aquele povo vai entrar na herança que o Senhor tem para eles. Então, Deus uniu a identidade e o chamado de Josué, né? E eu acho muito legal isso aqui, né? Não precisou inventar, a gente não precisa ficar inventando propósito. A gente quer, propósito. Às vezes a gente quer até inventar um propósito para nossa vida. A gente só precisa responder ao propósito que Deus já nos deu. É Ele quem vai nos dar a direção, é Ele quem vai nos dar o propósito, Ele que nos faz esse convite, né? Que é o nosso chamado. Então, né, para os dias de hoje, o que seria, né? Deus não está nos mandando ser forte e corajoso sem objetivo. Não, Ele sempre ancora isso, alguma promessa que Ele mesmo já liberou para nós. Então, Luciana, seja forte e corajosa, porque isso. Ele vai me lembrar o porquê que eu vou ser forte e corajosa nessa estação, nesse momento, porque Ele já me deu uma promessa. E Ele sempre me lembra que Ele está comigo, tá? Então, eu quero só trazer alguns versículos aqui do Novo Testamento, do que Jesus falou, né, para a gente contextualizar e trazer para o nosso coração, para a gente encerrar o nosso devocional de hoje. Então, Jesus diz em João 16:33, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, vocês vão enfrentar batalhas, mas tenha coragem, porque eu venci o mundo, né? Então, ou seja, ele já nos garante a vitória, né? Então ele fala assim, olha, vocês vão enfrentar as batalhas, tenha coragem, porque eu garanto a vitória para vocês. Então, nesse momento aqui, em João 16, o que estava acontecendo? Jesus estava ali se despedindo dos seus discípulos, Jesus estava preparando eles para o tempo que Jesus ia subir, né? Jesus ia morrer, ressuscitar e subir aos céus. Então, Jesus estava realmente ali preparando os discípulos, ou seja, ele estava nos preparando também. Então, Luciana, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Então, eu garanto a vitória para você. E em Mateus 14:27, naquele episódio que Jesus está andando sobre as águas, lembra? Que os discípulos estão no barco, eles acham que Jesus é um fantasma, Jesus aparece para eles e depois Pedro anda sobre as águas. Então, naquela hora eles estavam morrendo de medo e Jesus vira para eles e fala assim, coragem, sou eu, não tenham medo. Então, o que quer dizer isso aqui, né? A palavra grega que foi usada aqui para coragem tem o sentido de ousadia e de animar-se. Ou seja, é mais ou menos a mesma intenção do seja forte e corajoso, né? Ele fala, olha, tenha ousadia, anime-se. E qual que é o motivo? Jesus falou aqui para eles, coragem, sou eu. Sou eu. O sou eu aqui quer dizer, eu estou aqui. E o que Deus disse para Josué? Assim como estive com Moisés, estou com você. O que Deus fala pra gente? Estarei com vocês até a consumação dos séculos. Então, ou seja, tenha coragem, eu estou com vocês. Né? Tenha coragem, eu estou com vocês. Não tenham medo. Por quê? Porque Deus está conosco. Tá certo? Então, queridas, hoje nós vamos falar sobre esses né, praticamente 3 pontos. Seja forte, corajoso, e ele tá lhe dando esse propósito. Por que eu vou ser forte e corajoso? Porque tem uma promessa vinculada, tá bom? Então vamos meditar sobre isso nesse dia de hoje e amanhã a gente segue no próximo versículo.